Queridos, abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Versículo de número 5. Nós vamos ler 3 versículos, versículo de número 5, versículo de número 14 e versículo de número 23. Mateus capítulo de número 8, verso de número 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum. Verso de número 14, e Jesus entrando na casa de Pedro. Verso de número 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vamos repetir e fazer um coral bem bonito. Somente a primeira parte do versículo, até a segunda vírgula, dependendo da sua versão. Capítulo número 8, versículo número 5, nós vamos ler só até Cafarnaum. 1, 2, 3, e entrando Jesus em Cafarnaum. Verso de número 14 agora, verso número 14, só até a palavra Pedro, dependendo da sua versão. 1, 2, 3, e Jesus entrando. Verso 23, o verso 23 todo. 1, 2, 3, e entrando. Pode se assentar adorando o nome desse Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder retornar à minha casa. Para quem não sabe ou não está lembrando, desses anos para cá muita coisa mudou. Mas eu sou aqui de Patinga, sempre congreguei no Parque Caravelas, na regional do Parque Caravelas. Já frequentei muito esta igreja em alguns cultos, eventos. Fui batizado aqui em Patinga. Na verdade, a minha história toda, ela se baseou em Patinga. Então, eu sou filho dessa casa. Só que em um determinado momento da minha vida, Deus fez como Abraão, disse, sai, larga tudo e vai. E eu fui para Brasília, estudar e congregar em Brasília. Como Cláudio disse, foi um tempo assim, muito intenso, de estudo teológico, também na faculdade de psicologia. Isso tem mais ou menos 2 anos, vai fazer agora, e fui consagrado para a glória de Deus. Só que aí eu conheci a minha noiva, ela é de São Paulo, filha do Adiel Souza, cantor. Permitindo Deus, vai estar aqui em alguma ocasião, e aí Deus ele me direcionou novamente para lá, e estou em São Paulo, mas sou filho desta igreja, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui, rever amigos e irmãos. Lembro de alguns rostinhos, né? Mas infelizmente não lembram de mim, porque algumas pessoas falam, Felipe, eu lembro de você pequenininho, né? O irmão comentou comigo assim que ele me viu, Felipe, eu lembro de você pequenininho, mas era bem pequenininho mesmo. Aí o tempo passou, foi muito pó royal na veia, cresci e estou aqui, voltei, para mim é uma alegria muito grande. Deus seja louvado pela vida do pastor Júlio César, pastor Cláudio Calais, que me confiou essa oportunidade. Também agradeço a pessoa do nosso pastor Júnior Calais. Queridos, eu prometo não ser extenso, até porque os irmãos vão participar da Santa Ceia complementar, mas Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Queridos, o autor do Evangelho de Mateus, ele é conhecido como Mateus. Mateus foi um dos discípulos de Jesus, o responsável por escrever este livro. Mas antes de ser vocacionado, chamado por Jesus, Mateus ele foi um cobrador de impostos. E é por isso que este livro traz consigo características, reflexos da pessoa e da personalidade de Mateus. Por ter sido cobrador de impostos, Mateus ele lidava muito com a contabilidade, com a precisão de números, com a taquigrafia também. Então, por isso, o Evangelho, ele traz consigo
essas características e reflexos da pessoa de Mateus. Se nós pegarmos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, nós percebemos que assim como a pessoa de Mateus, que trabalhava e lidava muito com a contabilidade, com números, a gente percebe que o Evangelho de Mateus, diferente dos outros, ele traz consigo uma concisão, uma precisão mais detalhada. Mateus, acredita-se que Mateus escreve este livro no ano de aproximadamente 50 depois de Cristo. Isso são informações só para o nosso aprendizado. E o propósito de Mateus ao escrever este evangelho é revelar e provar para os judeus, através da inspiração do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo. Mostrar para os judeus que Cristo foi de fato o Messias prometido e enviado por Deus. Haja vista que há uma cultura, ainda até os dias de hoje, de que Jesus não foi o Messias prometido e enviado por Deus. Então Mateus ele vai ter esta responsabilidade de provar para os judeus que Cristo foi de fato o Messias enviado por Deus. É por isso que ele vai falar muito sobre as profecias do Antigo Testamento, mostrando e provando que Cristo cumpriu todas elas. E se você puder abrir o texto novamente, capítulo de número 8, o contexto no capítulo de número 8 é um contexto muito conhecido, com narrativas muito conhecidas. No capítulo de número 8, Mateus ele vai utilizar a expressão, e entrando Jesus por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. E eu vou precisar que a gente seja muito dinâmico para nós finalizarmos no horário e você sair daqui aprendendo a palavra, até porque a psicologia diz que quanto mais você repete, mais você guarda e aprende. Amém? Amém? Você vai pregar comigo até o final então? Amém? Então Mateus, no capítulo número 8, ele vai utilizar a expressão e entrando Jesus por quantas vezes? 3 vezes. Versículo número 5, ele usa pela primeira vez. Versículo número 14, ele usa pela segunda vez. Versículo número 23, ele usa pela terceira vez. E ao pegarmos o evangelho de Mateus, não só o de Mateus, Marcos, Lucas, nós percebemos que esta expressão é muito utilizada. Sempre quando nós vamos ler algum milagre, alguma ação de Jesus aqui na terra, a gente percebe que a expressão, e entrando Jesus, antecede a ação milagrosa de Jesus. Sempre quando a expressão, entrando Jesus, em algum lugar, era utilizada, era fato, alguma coisa iria acontecer. Sempre quando você pega o evangelho de Jesus e você depara com a expressão, e entrando Jesus, você já pode ter a certeza, Jesus vai fazer alguma coisa. Esta expressão que nos apresenta a ação, a atuação de Jesus em algum lugar, em algum contexto ou em alguma ocasião. E Filipe, o porquê deste texto? Onde se aplicar este texto ao tema família? É porque nós, querido, estamos vivendo dias em que nós estamos acostumados com esta expressão. Estamos vivendo dias em que esta expressão já não tem surtido mais efeito em nossos dias. Antigamente, quando dizia, gente, Jesus entrou neste ambiente, era notório, todo mundo dava um glória a Deus bem alto, levantava a mão e reagia de alguma forma, porque Jesus entrou neste ambiente. Só que você percebe que hoje nós estamos tão acostumados, e eu fiquei muito feliz com a forma em que o pastor Cláudio me antecedeu, é que ele disse sobre essa liturgia em que nós estamos vivendo. Então vou só pegar um gancho, se você não gostar, briga com o pastor Cláudio Calais. Nós estamos, e por estar nessa liturgia, nós estamos acostumados com esta expressão, Jesus entrou, tá bom demais. Jesus entrou, é mais um culto.
Aí fala, Jesus está aqui. Não, tá bom demais, eu estou aqui também e vamos embora para casa e acabou mais um culto, sim ou não? Antigamente nós ficávamos felizes quando ouvíamos, Jesus entrou aqui. Só que hoje em dia nós estamos numa vida tão acelerada e inserida em uma liturgia em que nós estamos acostumados. E aí você pega e percebe que nos tempos de Jesus, quando essa expressão era utilizada, as pessoas ficavam maravilhadas. Jesus entrou, Jesus está aqui, Jesus chegou. As pessoas no tempo de Jesus ficavam maravilhadas. Só que hoje em dia nós estamos acostumados. Nos tempos de Jesus, as pessoas diziam, Jesus entrou na casa de Pedro. As pessoas diziam, que maravilha, Jesus está dentro de casa. As pessoas diziam, Jesus chegou para resolver o problema. As pessoas diziam, maravilha, Jesus entrou aqui. Só que hoje em dia nós não ficamos mais perplexos, não ficamos mais maravilhados, não ficamos mais admirados. Por quê? Porque nós, queridos, estamos perdendo essa admiração, esse amor, esse apreço pela presença de Jesus. E agora eu vou explicar onde isso aplica no tema família. É que nós estamos tão acostumados com a presença de Jesus, é que a gente só tem tido relação com Ele, nós só estamos nos relacionando com Ele na igreja, mas nós já não ouvimos mais que Jesus entrou e entra na nossa casa. Filipe, onde isso aplica em família? Eu disse que nos tempos de Jesus as pessoas ficaram maravilhadas quando ouvia Jesus entrou. Só que hoje em dia nós estamos tão acostumados que a presença de Jesus fica limitada só aqui, dentro desse templo de 4 paredes. Só que Jesus está dizendo, quer ter uma família vitoriosa, quer ter uma família bem firmada, quer ter uma família fortalecida, não se acostume com a minha presença só na igreja. Eu quero começar a entrar dentro de casas novamente, porque é fato, querido, está faltando Jesus dentro das nossas casas. E se tivesse mais Jesus dentro da nossa casa, muitas das coisas que acontecem não aconteceriam, ou talvez não com essa frequência. Só que Jesus está dizendo, essa noite foi marcada porque eu quero voltar a entrar dentro de casas, dentro de famílias. E só você que quer sair daqui com a presença de Jesus para dentro da sua casa, eu já te convido, dê um glória a Deus, porque Jesus está aqui. Essa expressão já não cria e não gera em nós a mesma sensação que era criada e gerada nas pessoas, porque hoje em dia o que importa é a quantidade, não a qualidade. Na época de Jesus, quem arrastava multidões era Ele. Hoje em dia, quem arrasta multidões nos nossos dias são os pregadores e cantores. E é por isso que nós estamos acostumados com a expressão, Jesus entrou aqui. Só que eu creio que Jesus, antes de buscar a sua igreja, Ele vai voltar a ter liberdade dentro das nossas igrejas e também dentro das nossas casas. E aí eu fico pensando, querido, e me permitem, com todo o respeito, quem sou eu, perto de obreiros aqui tão sábios, inteligentes, chamados, vocacionados, pessoas tão experientes, quem sou eu? Mas me ouça, por favor. Se o pastor Cláudio me confiou essa oportunidade, é porque tem algo de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui. Essa expressão entrando Jesus precisa gerar em nós um calor novamente. Aí eu fico pensando, querido, me respeite por favor e permita assim dizer, como que a gente consegue chegar num culto e às vezes passar o culto todo dormindo, conversando, mexendo no celular, sabendo que Jesus está aqui e muito mais está do nosso lado. Jesus está dizendo, eu quero que você volte a ter a primazia pela minha pessoa, Filipe. Eu quero que você volte a ter amor pela minha pessoa. Filipe, eu estou tão cansado. Filipe, eu estou esgotado. O dia foi cansativo, mas eu tenho uma notícia do céu para você. Jesus
entrou aqui. E para o cansado Ele é renovo, para o triste Ele é alegria, para o morto Ele é vida. Jesus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E Jesus está à procura daqueles que entram aqui para adorar e sentir a presença dEle. Eu tenho uma notícia para você: Jesus, Ele veio, Ele está, e Ele vai fazer alguma coisa. Eu vou repetir, eu quero que você levante a sua mão só por gentileza, por um instante. Jesus, Ele veio, Jesus, Ele está, e Jesus vai fazer alguma coisa. Com a mão levantada, e tem mais: Jesus não vai ficar aqui, Ele vai para dentro da sua casa. Talvez há muito tempo você não sente a presença dEle lá, mas a partir de hoje você vai com Ele, Ele vai ficar lá, vai fazer. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, gente. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aleluia. Entretanto, é importante nós ressaltarmos, falarmos sobre a importância de Jesus entrar. Mas nós precisamos entender algumas verdades sobre como Jesus entra, quais são as condições, quais são os critérios para Jesus entrar. É lindo falarmos Jesus entrou, Jesus está. Só que eu quero, com base nesses textos e todo o ministério de Jesus, ressaltar algumas verdades, critérios, condições para Jesus entrar e de fato ficar. A primeira verdade, se você puder anotar no caderno, na Bíblia, mas não se esqueça. A primeira verdade sobre a expressão entrando Jesus, ou a primeira condição para Jesus entrar, é que Jesus ia e Jesus entrava no seu tempo. Essa é a primeira verdade. É lindo falar sobre Jesus entrando, mas a primeira coisa, a primeira condição é: Jesus, Ele ia. Jesus, Ele até entrava, mas Ele entrava no seu... Misericórdia, você prometeu que ia pregar junto comigo, vamos lá. Jesus, Ele até ia, anota, mas fale comigo também. Jesus, Ele ia, e Jesus, Ele entrava, mas Ele entrava no seu tempo. Essa é a primeira verdade reveladora sobre Jesus entrar, sobre as condições de Jesus entrar. Mateus 14, Jesus, Ele até entra no barco. Só que o contexto narrado pelo Evangelho é que Jesus manda os discípulos subirem no barco, pastor Cláudio. O que Ele vai dizer para os discípulos? Vá na frente. Aí eu imagino os discípulos dizendo: Jesus, e o Senhor? Quando que o Senhor vai entrar? A primeira verdade: Jesus, Ele entra, mas Ele entra no tempo dEle. E se eu pudesse fazer uma conjectura, eu conjecturaria Jesus dizendo para os discípulos: vá. E os discípulos perguntando: Jesus, e o Senhor quando entra? Eu imagino Jesus dizendo: eu vou e eu entro no meu tempo. Então essa é a primeira verdade reveladora de Jesus. Ele vai, Ele entra, mas Ele tem o seu tempo. Talvez tem pessoas que desistiram de orar pelo marido, porque não estão aguentando o tempo de Jesus. Talvez tem pessoas que estão desistindo de investir na sua família, de lutar pela sua família, porque não estão conseguindo entender o tempo de Jesus. Só que Ele está dizendo: eu vou entrar, mas vai ser no meu tempo. A gente precisa voltar a respeitar, a entender, a abraçar o tempo de Jesus. É automático a gente dizer: Jesus, vai no meu tempo, faz do meu jeito, sim ou não? Pergunta para nós: quando você quer? Eu quero é para hoje, eu quero é para ontem, eu só quero que Jesus entre. Só que Ele está dizendo: no tempo certo, eu vou entrar. Aí tem aqueles que dizem: se Jesus não entrar no meu tempo, eu vou cruzar os braços. Ele está dizendo: que cruze.
Se Jesus não entrar no meu tempo, eu vou ficar calado. Ele está dizendo que fique calado. Se Jesus não entrar, eu vou ficar sentado. Que fique assentado. Se Jesus não entrar no meu tempo, eu vou fazer uma birra e não vou levantar minha mão. Não levanta. Se Jesus não entrar no meu tempo, não fizer no meu tempo, não vou ouvir minha mensagem. Jesus está dizendo que tape seus ouvidos. Mas a mensagem do céu para você é: o meu relógio não é humano, o meu tempo não é o seu, e a minha vontade não é como a sua. Vou repetir. Felipe, estou agoniado, estou inquieto, estou insatisfeito, vou fazer birra para Jesus porque Ele não entrou no meu tempo. Ele está dizendo que faça. Mas a verdade é que o relógio de Deus não é humano, o tempo de Deus não é como o nosso, e a vontade dEle não é como a nossa. Mas é fato, é certeiro, Ele vai entrar. Eu estou vendo algumas pessoas cochilando. Eu sei que talvez você não gosta disso. Eu prometo que vou fazer 1 ou 2 vezes. Vira para esse crente, só se você puder e for simpático comigo. Vira para esse crente e fala assim: Jesus, Ele vai, Ele entra no tempo dEle. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Felipe, e qual o recado para quem entende o tempo de Deus? Deus está dizendo: para quem entende o meu tempo e aceita a minha vontade, a hora já está marcada. O meu tempo é perfeito e a minha vontade é melhor. Eu vou voltar lá atrás, eu quero que você venha adorando junto comigo. Deus está dizendo: o meu relógio não é humano, o meu tempo não é o seu, minha vontade não é a tua. Mas se você entender o meu tempo e aceitar a minha vontade, a hora já está marcada. O meu tempo é perfeito e a minha vontade é melhor que a tua. Aleluia. Segunda verdade, para nós encerrarmos já, vamos acelerar. Vai anotando, mas vem junto comigo pregando. Segunda verdade: onde Jesus entrava, Ele era recebido de alguma forma. Primeira verdade: Jesus ele entrava no tempo dele. Segundo, onde Jesus entrava, Ele era recebido de alguma forma. Se nós pegarmos o evangelho de Jesus, nós vamos perceber que Jesus era recebido de 2 formas. Primeiro, positiva, e segundo, negativa. Não é de hoje que tem pessoas que aceitam e recebem a presença de Jesus, e tem aquelas que não recebem ou não percebem. Isso é desde os tempos de Jesus. Quando Ele estava aqui, já tinha pessoas que não queriam e muito menos aceitavam a sua presença. Só que uma coisa é fato: aonde Jesus entrava, Ele era recebido de alguma forma. Vamos lá para você repetir e guardar. Primeiro, aonde Jesus entrava, Ele entrava no seu. Primeira verdade. Segundo, aonde Jesus entrava, Ele era recebido de alguma forma. A pergunta que Jesus é aqui: como você tem me recebido? Gente, isso é muito sério. E quando eu falo isso, a minha alma é dilacerada, porque a verdade é que nós não estamos recebendo Jesus da forma em que Ele merece ser recebido. Claro, Felipe, nós somos falhos, imperfeitos, sim, queridos. Mas a verdade é que a nossa natureza humana não pode justificar o desleixo que nós temos tido com a presença dEle. Felipe, onde se aplica a família? Jesus está doido querendo entrar e a gente não recebe de jeito nenhum. Ah, meu Deus. Lucas 6. Jesus ele entra na sinagoga. Quando Jesus entra na sinagoga, os fariseus estavam prontos para o acusar. Para o quê? Para o quê? Acusar. E a multidão estava desejosa para o ouvir. Quando Jesus chega em Lucas 6 na sinagoga, os fariseus já estavam prontos para o quê? Acusar. E a multidão estava desejosa para o ouvir. E hoje em dia, da mesma forma, tem 2 tipos de crente: o religioso e o verdadeiro adorador. O religioso só vai por religiosidade. O adorador vai porque ama Jesus. Religioso só vai para criticar. Pastor,
pastor, para criticar a liderança, para criticar o culto, para criticar o irmão, para criticar o pregador. E o verdadeiro adorador, ele vai para adorar. O religioso só vai porque o pastor pediu e mandou um zap. Vai no culto, vai no culto, vai no culto. Mas o adorador vai porque o Espírito Santo lhe convenceu. O religioso só vai para marcar presença. Por quê? Porque se não for o pastor, liga e pergunta por que não foi. Mas o adorador vai para ser marcado pela presença. Eu vou repetir: o religioso só vai para marcar presença e sentar no banco. Mas o verdadeiro adorador, ele vai para ser marcado pela presença. O religioso só vai para receber. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas o adorador só vai para entregar, para entregar, para Então nós precisamos entender isso. Aonde Jesus entra, ele é recebido de alguma forma. Mas o que alegra minha alma é que ainda tem aquelas irmãzinhas que canta assim: fica Jesus mais um pouquinho, não vá, Senhor, antes disso. Como tu és, sua presença. Gente, isso é lindo demais. Enquanto é aqueles que tá doido para ir embora, tem gente dizendo: fica Jesus mais um pouquinho. Você pode cantar isso aí com a sua alma. Não vá sem eu antes lhe falar. Aleluia. Como tu és maravilhoso, sua presença. Deixa eu te dizer, Jesus está aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Meu tempo está contado, mas eu quero marcar 1 minuto no relógio para você falar alguma coisa para Jesus aqui agora. Com os olhos fechados, com a tua cabeça curvada. Talvez tenha muito tempo que você vai para o culto e não sente mais Jesus. Talvez tenha muito tempo que você vai para o culto e está acostumado com a presença de Jesus. Não está recebendo Jesus da forma em que Ele merece. Mas eu vou te dar 1 minuto agora para você gritar: glorifica Jesus, não sai de perto de mim, eu preciso de você. Eu vou te dar 1 minuto marcado no relógio para você falar alguma coisa para Jesus. Eu vou contar até 3, depois do 3, se você quiser adorar, adora. Se quiser chorar, chore, mas grita pela presença, clama pela presença. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Só você que ainda ama a presença de Jesus. 1 minuto para você falar alguma coisa para Ele. 1 minuto para você falar alguma coisa para Ele. Fica Jesus mais um pouquinho. Aleluia. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso. 1 minuto marcado no relógio para você falar alguma coisa para Ele. 1 minuto no relógio para você falar alguma coisa para Ele. Enquanto você fala, eu vou cantar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem. E o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para ti. Para encerrar, você pode cantar: fica, fica. Não vá sem eu antes. Sua presença. Pastor Cláudio me deu 5 minutos. Vou encerrar 5 minutos. Então, primeiro, Jesus ele ia, entrava, mas entrava no seu. A gente guardou ali. Jesus ele ia, entrava no seu. Segunda verdade sobre o entrar de Jesus: aonde ele entrava, ele era recebido de alguma. Terceiro, onde Jesus entrava, ele era o centro. Queira fariseu ou não, queira religioso ou não, aonde Jesus entrava, ele era o centro.
Continua de Filipe, Lucas 10. Jesus entra na casa de Marta e Maria. Todos nós conhecemos o contexto. E Maria, ela entende que Jesus era o centro, e ouvi-lo era a sua prioridade. E querendo ou não, Marta despreza Jesus. Por quê? Porque quem não entende que Jesus é centro e prioridade, sempre vai procurar outros afazeres, porque não entendeu a grandeza de Jesus ser o centro e ser prioridade. É por isso que tem pessoas que sempre entram no culto e ficam procurando alguma coisa. Sim ou não? E eu já cometi essa falha. Isso é humano. Quando a gente não entende que Jesus é o centro e que a sua presença é preciosidade, a gente fica procurando alguma coisa para fazer. Sim ou não? Fica agoniado, fica doido para ir embora. Nunca vi beber tanta água igual bebe na igreja. Se bebesse tanta água durante a semana, não dava pedra no zinho. Sim ou não? Fica agoniado, aí pega bebê no colo, entrega para a irmã de novo, aí sai andando e faz aquele negócio todo. Dentro de cá, Filipe, onde se aplica a família? Quando a família não entende que Jesus é centro e preciosidade, a família sempre vai estar ocupada, mas nunca vai ter tempo para Jesus. Ai meu Deus. E aí o culto doméstico? Não, tem trabalho da faculdade para fazer. E o culto doméstico? Não, tem vasilha para lavar. E o culto doméstico? Não, tem trabalho para entregar, tem coisa do trabalho para fazer. E Jesus está dizendo: a família que entende que eu sou o centro e sou preciosidade, uma hora do dia vai parar e vai dizer: nós vamos sentir a presença de Jesus, é aqui agora. Então, terceira verdade, onde Jesus entrava, ele era o centro. Jesus precisa voltar a ser o centro dos nossos cultos e da nossa casa. Na época de Jesus, a multidão seguia pelo que ele era. Hoje em dia a gente segue pelo que ele faz. Mas Deus está dizendo: me coloque no centro, esteja no centro da minha vontade, me trate com prioridade, e eu, o teu Deus, estou me colocando de pé para te entregar o que você precisa. Deixa eu acelerar. Quarto, onde Jesus entrava contrariando a lógica humana. Mateus 9, Jesus entra na casa de Jairo. Na casa de quem? Para se encerrar, grita comigo: casa de... Aí a lógica era: tá morta, não tem jeito. Mas a quarta lição que nós precisamos entender: aonde Jesus entra, ele entra contrariando a lógica humana. E deixa eu te contar, Jesus às vezes deixa o negócio ficar difícil pro teu vizinho falar: para tua família não tem jeito. Aí quando Jesus entra, ele entra contrariando a lógica humana. Jesus deixa o negócio ficar apertado mesmo, para a sociedade dizer: pro teu marido não tem jeito, interna. Aí Jesus entra lá e contraria a lógica humana. Eu vou falando. Jesus às vezes deixa a situação ficar difícil, para as pessoas falarem assim: para tua filha não tem jeito. Aí Jesus entra lá e contraria a lógica humana. Por quê? Porque aonde Jesus entra, ele contraria a lógica humana. O advogado está dizendo causa perdida, mas ele é o advogado fiel e está dizendo: eu vou entrar. O médico disse vai morrer, mas o médico dos médicos diz: eu tenho vida. O homem diz: não vai dar, não tem como, não tem jeito, acabou. Mas ele está dizendo: vai dar certo, para mim tem como, eu vou dar um jeito. E ainda não acabou. Por quê? Porque ele é, ele pode, ele faz, ele é forte, ele é tudo. E ele está aqui nessa noite. Fica de pé, fica de pé. Gentileza. Eu vou falar duas aqui rapidinho para encerrar. A quinta, onde Jesus entrava, alguma coisa do céu acontecia. Jesus entrou aqui e tem que acontecer alguma coisa, porque Jesus está aqui. Lucas 7, Jesus ressuscita o filho da viúva. Por quê? Porque onde Jesus entra, alguma coisa há. E para encerrar, sexta, Jesus entrava agindo em cima das necessidades. Isso, gente, isso é lindo demais. Para encerrar, Jesus entrava agindo em cima das necessidades.
Jesus nunca entrou em uma casa precisando de ressurreição e ele entrou com outra coisa, ele entrava com vida. Jesus nunca entrou num ambiente precisando de libertação e entrou com outra coisa. Jesus entrava com libertação. Por quê? Porque aonde Jesus entra, quando ele entra agindo em cima das necessidades. Filipe, onde só aplica a minha família? Quando ele entrar, ele vai entrar agindo em cima da sua necessidade. Eu vou repetir. Filipe, onde se aplica a minha casa? Quando Jesus entrar, ele vai entrar agindo em cima das necessidades. Se tiver que colocar coisa no lugar, ele vai colocar. Se tiver que trazer conserto, ele vai trazer. Se tiver que trazer vida, ele vai trazer. Se precisar de libertação, ele vai libertar. Mas uma coisa é certa: quando ele entrar, ele vai entrar agindo em cima das suas necessidades. Eu quero que você levante a mão, só mais uma vez, levanta a mão. Jesus entra em Cafarnaum e libera a cura para o servo do centurião. Jesus entra no barco com calmaria para a tempestade. Jesus entra na casa de Pedro com cura para a sogra. Jesus entra na casa de Jairo com vida para sua filha. Uma coisa é certa: onde Jesus entra, ele entra agindo em cima da necessidade. E eu tenho uma notícia do céu: Jesus já começou a entrar aqui nesta noite. Só você que acredita, abre a sua boca e adora Jesus agora. Só você que acredita, abre a sua... Pai, nós estamos mais uma vez em tua presença. Queremos louvar o teu nome, Jesus, porque o Senhor está aqui. Eu já estou ouvindo orações, Deus, de pessoas quebrantadas aqui nesta noite. Deus, eu já estou vendo pessoas em lágrimas lá atrás, porque sabe que o Senhor está aqui. Enquanto que tem gente, Jesus, que fica sentado, que não está nem aí para a sua presença, ainda tem verdadeiro adorador, que é sensível à sua presença. E eu te peço, Jesus, aonde o Senhor encontrar uma boca aberta, um coração sensível, um crente te adorando, um crente clamando, eu te peço, renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Fica, Jesus. Você pode cantar para encerrar? Não vá sem eu antes vir. O que? Como tu és. Para encerrar. Se você, irmã, tivesse do lado de uma outra irmã, eu quero que você dê um abraço nessa pessoa. Irmão com irmão, a irmã com a irmã, dê um abraço nessa pessoa e fala assim: Jesus vai entrar. Não, dê um abraço de crente, pelo amor de Deus. Talvez essa pessoa está precisando de um abraço. Eu quero que você, irmã, ore por essa irmã. Você, irmão, ore por essa irmã e fala assim: Jesus vai entrar, fica tranquilo. Jesus vai entrar, Jesus vai entrar, Jesus vai. Só você que acredita, diga: Jesus vai entrar.